Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Translaser. Eu sou o Pedro e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre Rotary. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse bichinho aqui, que é muito útil para gravar objetos cilíndricos, objetos redondos, mas que é bem difícil de ser usado. Então fiquem ligados, eu vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês na hora da gravação. Primeiro aqui a gente vai falar um pouquinho mais da teoria, então como que funciona um pouco, como que o SCAD entende um pouco o sistema, tá? E no próximo vídeo a gente vai mostrar um pouco na prática do Rotary trabalhando. Então, gente, para vocês entenderem um pouco do Rotary, primeiras dicas essenciais para a gente usar ele. Quando a gente usa um Rotary, a gente pode usar eles em dois formatos. Então a gente pode usar ele no formato no eixo X, certo? Então deixa eu botar aqui o eixo X. O que seria o eixo X, gente? Seria quando o Rotary está assim, ó. Então ele está reto, tanto que ele está reto aqui para mim, ou ele vai estar reto para lá. Então quando eu coloco o meu eixo rotativo reto no meu laser, desta forma, e ele vai girar assim, eu estou usando o eixo X, certo? Gente, fiquem ligados que isso é muito importante depois, na hora da configuração. Se eu estou usando ele de assim ou de assim, de lado, então porque dependendo da mesa de trabalho, você vai ter que usar ele diferente, tá? É o eixo Y, certo? Então, assim é o eixo Y, tanto neste lado ou este lado é o eixo Y, e se for reto assim ou assim é o eixo X. Então isso é bem importante, porque se isso aqui estiver errado, a gente não vai conseguir usar o Rotary, a gravação vai ficar totalmente errada. Segunda regra do Rotary, para ele ser usado, ele tem que estar extremamente reto. Então, por favor, nas máquinas da Translaser, ela vem junto com umas barrinhas de guia. Coloquem ela, parafusem ele ou parafusem o seu Rotary. Tá vendo aqui, ó? Ele tem uns buraquinhos aqui, para ele ficar extremamente reto. Se ele ficar um pouquinho torto para um lado ou para um outro lado, a gravação vai ficar torta, a milimetragem não vai ficar certa e a gravação não vai ficar ideal para o seu cliente. Então, por favor, quando for instalar o seu Rotary, ele tem que estar extremamente reto. Esta linha aqui tem que estar extremamente reto para a gravação ficar perfeita. Então, cuidem muito disso. Essas duas dicas são essenciais, podem parecer coisas bobas, mas é muito importante para a gravação ficar perfeita. Então, sempre cuidado se você vai deixar no eixo X ou no eixo Y e se vai estar sempre 100% reto. Usem os guias, coloquem a mesa de trabalho, ela já tem os furinhos para a gente colocar e deixar exatamente reto. Usem as guias também, que ajuda bastante, certo? Então essas são as primeiras dicas do Rotary. Agora vamos mexer um pouquinho no sistema para vocês entenderem. Hoje, aqui na Translaser, a gente usa dois tipos para usar o Rotary. É o Rotary Mark e o Rotary Text Mark. Pedro, quando que usa o primeiro e quando usa o segundo? Gente, é bem simples. O Rotary Mark a gente usa quando a gente quer fazer uma gravação de um vetor. Então é uma logo de uma empresa, uma logo de um time de futebol, alguma coisa assim que é um vetor, que você importou um vetor aqui ou uma foto, a gente vai usar o Rotary Mark para fazer essa gravação, certo? Se eu quero gravar um texto que eu fiz aqui dentro, então eu quero gravar um texto que eu construí dentro do SCAD, que eu fiz dentro do SCAD, eu vou usar o Text Mark. Se você usar um diferente do outro, não vai dar, certo? Vai dar problema e a gravação não vai ficar perfeita. Então, texto é o Rotary Text Mark e imagem ou vetor é o Rotary Mark. Gente, fora isso, a parte de configurações aqui. As configurações basicamente é a mesma para as duas. Então, quando eu entrar no Rotary Mark ou no Rotary Text Mark, tanto um, tanto no outro, eu preciso vir em parâmetros para ver essa tela aqui. Primeira coisa, ele tem que estar ativo, o eixo. Lembra aquilo que eu expliquei para vocês do eixo X, Y? É aqui que configura. Então, se o meu Rotary está reto, assim, ou assim, eu vou deixar o eixo X. Se eu estou usando ele de lado assim ou assim, eu vou deixar o eixo Y, tá bem? Então, no meu caso, eu vou deixar o eixo X, que é o que ele está. O botão invertido, para que funciona esse botão inverte? É para ele gravar ao contrário. Então, se você quer gravar por dentro de um anel, usa
o invertido. Sempre é bom, antes de você gravar alguma peça de um cliente, você ver o seu rotary, você configurar ele no lado que está. Porque estando num lado, você vai ter que mudar do inverte ou não. Então essa hora você tem que testar. Na aula prática a gente vai entender um pouco mais do que é esse inverte aqui. Step per rotation, essa parte aqui é um pouquinho complexa, gente. Então assim, eu vou deixar um outro vídeo aqui no link para vocês. É um vídeo em inglês, mas tem um colega nosso do trabalho que explica um pouco mais sobre isso. Então cada máquina ela vem com um acessório dentro, que é o acessório que interliga a máquina ao rotary. Conforme for as conexões deste equipamento, pode mudar esse step per rotation. Aqui na Translaser é sempre 1600, tá? Mas pode ser, se você tem uma máquina de outro fornecedor, pode ser que mude aqui. Gente, se você tem a máquina da Translaser, por favor, tira uma foto daqui, tira uma foto dessa tela, ela tem que estar exatamente aqui. Então é 1600, a distância é menos 1000 e 1000. Aqui a velocidade é de 100 a 1000. A velocidade aqui, se você quiser usar 1600, também dá, mas eu vou deixar 1000. Aqui a velocidade por pulso tem que ser igual ao step per rotation. Então se aqui está 1600, aqui também está. E essa parte está certinho. Cuidado para essa parte do Rotate Axis estar marcada, senão ela não vai girar, tá? Se eu deixar ela desmarcada, ela não vai girar conforme ela faz o movimento. Então aqui tem que estar aqui, o zero também tem que estar desta forma, tem que estar exatamente assim a configuração. Se tiver diferente, ela não vai girar da forma correta. Pronto, eu dei um OK aqui, então os parâmetros já estão corretos para mim usar. Outra coisa que eu tenho que explicar para vocês, tem alguma parte que está lá dentro que a gente consegue mexer lá. Então depois que esses parâmetros aqui estão certos, eu preciso mexer com a parte do part diâmetro. Então eu vou primeiro explicar o texto. Eu vou deixar essa palavra, vamos escrever aqui Translaser. E eu quero gravar ele. Então se eu quero gravar texto, é Rotary Text Mark. O que você precisa mudar para fazer essa gravação? Você precisa mudar o diâmetro. O que seria esse diâmetro? Seria o diâmetro do seu objeto cilíndrico. Se eu quisesse gravar essa garrafa plástica, por exemplo, não posso gravar porque o plástico ela não vai gravar muito bem na fibra. Eu preciso medir qual o diâmetro que tem, certo? Então eu tenho que pegar uma peça, vir aqui, medir o diâmetro certinho disso aqui, pegar para conseguir realmente saber. Eu estou sem nenhum aqui agora, porque essa aula é uma aula mais teórica. Na prática eu vou mostrar para vocês fazendo isso. Mas vamos dar um exemplo que aqui tenha, sei lá, 25 milímetros. Então aqui eu vou colocar 25 e vou dar um OK. Se essa parte do diâmetro está errada, ele não vai girar da ordem certa. Então, por favor, meçam sempre com um parquímetro, com uma régua apropriada para saber qual o diâmetro desse objeto. Então seria os dois. Com uma régua vai ser meio ruim eu fazer, porque ele é arredondado. Então, por favor, pegue um parquímetro para conseguir medir certinho aqui. Axis Step seria a cada quantos milímetros que o teu rotary vai girar. Então, aqui está configurado para 5. Então, a cada 5 milímetros de gravação, ele vai girar. Por que o rotary faz, gente? O rotary faz a gravação, o laser ser sempre no mesmo lugar e ele que vai girando a peça. O que acontece? Quando a gente começa a gravar e a gravação começa a sair do foco principal do laser, ela não começa a ficar com tanta qualidade quanto no centro. Então, para isso, ele vai girando. Aqui a gente deixa configurado para cada 5 milímetros de gravação. Então, dá 2,5 para cada lado. Ele vai girando o objeto bem certinho, tá? Bem dessa forma aqui. Na aula prática, a gente vai mostrar um pouquinho mais. Tem certo e errado? Não tem. Tem gente que usa menor, que acha menor melhor. Tem gente que acha maior melhor. Eu acho o meio termo melhor, mas é uma opinião própria. Então pode ser que em outros vídeos as pessoas façam de outra forma. Tem que ver o que fica melhor na sua gravação, tá? Então isso é bem pessoal. Gente, o texto já está lá. O diâmetro está aqui. Axis Step está certo. Eu só vou dar um light. Então eu vi a luz, ele vai me deixar na posição certa e depois eu vou marcar. Então ele vai fazer a marcação aqui do objeto que eu estou pedindo. Marcação feita, eu vou para o próximo. Na aula prática eu vou mostrar para vocês ele gravando, tá? Mas eu queria explicar para vocês um pouco mais do funcionamento do sistema. Continuando, então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês daquela outra parte que é do vetor, quando eu quero fazer uma gravação no rotary de um vetor. Então eu vou vir aqui, eu vou importar um vetor.
Vou importar aqui o logo da Trans. Está muito grande, vamos diminuir, vamos deixar ele com 20 milímetros. Vou deixar ele um pouquinho maior, com 30. Aí eu quero usar um hatchzinho nele. Uma dica rápida, depois a gente fala mais sobre isso. Quando forem fazer gravações em Rotary, sempre é melhor deixar este tipo aqui de marcação, tá? No 0 graus fica bom mesmo. Ele deixa a gravação mais lisinha, eu gosto de usar esse tipo aqui. Então, meu vetor está aqui, eu vou vir aqui ó, em Rotary Mark. Quando eu vou colocar Rotary Mark, eu preciso colocar a mesma coisa, qual o diâmetro que eu quero gravar. Então vamos dizer que eu quero gravar outra coisa. Vamos pegar algum item aqui. Então, ó, vamos gravar essa garrafinha de novo. Vamos dizer que a gente quer gravar logo nesta garrafinha aqui. Eu estou sem nenhum outro objeto cilíndrico para mostrar para vocês agora, gente, mas vamos usar ela. Normalmente, vocês sabem, laser de fibra é para gravar mais metais, certo? Então eu vou vir aqui, vou colocar o diâmetro, vou usar o mesmo que estava lá, 25. Vou dar o OK. Aqui no Focus Lente não mexe, deixa o que tá? Não adianta mexer aqui que não vai mudar nada. Que seria para falar qual que é o ponto focal, mas ele calcula automático, então a gente vai deixar assim. E gente, é isso aí. Muita gente me pergunta para que servem essas linhas aqui que tem. Não serve para nada, gente. Até hoje eu não achei nada que me comprovasse que estando dentro ou fora das linhas vai mudar alguma coisa na gravação. Então, pode deixar assim da mesma forma que vai dar. Gente, tá aqui, colocamos o item, a gente vai dar um light para ver. É isso mesmo que eu quero gravar. Eu vou dar um mark para realizar a gravação. Pronto, marcação feita. Então, é basicamente isso aqui que vocês têm que saber. Lembrando, sempre que é vetor, Rotary Mark, e se é texto, Rotary Test Mark. Na aula prática a gente vai falar um pouquinho mais de técnicas para a gravação ficar bem boa. Tá bom, gente? No mais é isso aí, a gente se vê na próxima aula.